Olá, lindas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Faz muito tempo que eu não gravo um videozinho por aqui. Bom, enfim, recebi hoje de gravar e postar aqui. Geralmente eu posto no Insta, né? Mas então, vai aqui. Gente, hoje eu quero falar sobre algo muito importante que a gente vive na nossa espiritualidade, assim, há 12 mil anos, basicamente, que é como a gente tem vivido verdades que não são nossas, principalmente no sentido de tentar viver ensinamentos espirituais que não cabem na nossa realidade, por exemplo. Esses conceitos que vêm de gurus, que acaba sendo ainda uma espiritualidade que vibra no masculino e nos afasta da nossa energia feminina, que é a verdadeira alquimista que permite que a gente adentre estados de consciência divinos. Então, assim, gente, vou explicar para vocês o que eu quero dizer com esse perigo de consumir conteúdo de guru e ensinamentos de guru. Não, nada contra eles. É justamente assim, gente. Gente inconsciente divulgando os saberes deles com perspectiva, tipo, limitante, entendeu? Porque, assim, quando os gurus falam pra gente, não sinta medo, não tenha apego à matéria, não sinta raiva, essas coisas, assim, good vibes que a gente acha, né? Até isso, de não queira nada, anotei aqui, tô com a minha colinha. Isso que eles falam, que eles, que, tipo assim, são ensinamentos válidos, e isso é real. Tipo, quando a gente vibra na quinta dimensão, a gente vibra nesse estado. Só que isso foi um estado de consciência que eles começaram a conhecer de dentro. Não é ensinamentos forçados que eles tentaram forçar na gente, entendeu? É aí que tá, e nem neles mesmos. Porque quando a gente fica nessa de, não vou sentir raiva, de uma situação que te deixou com raiva. Eu não vou sentir medo, você lá morrendo de medo e pavor. Sabe, gente, isso é matar o seu sentir. É tipo usar a espiritualidade como fuga. E aí você nunca vai se curar de verdade. É aí que reprime o nosso feminino. Se você não se dá permissão para sentir, você não pode alquimizar nada. Então, assim, esse estado de consciência de tipo, elimine seu medo. Eles não. Os gurus que falam isso, eles não falam de tipo forçar a não sentir medo. Isso foi um trabalho interno que eles viveram anos, tanto que na verdade a maioria deles é super velho. E foi tipo ensinamentos que eles foram integrando da conexão com o divino deles ao longo da vida, entendeu? E não algo que eles forçaram. Eles provavelmente sentiram o medo deles quando eles estavam com medo. Tipo, eu tenho certeza que isso também é base do ensinamento deles. Só que aí a gente foi replicando esses saberes antigos com a nossa inconsciência, com principalmente a nossa perspectiva daqui do Ocidente, super católica ainda, sabe? Que aí demoniza sentimentos ruins para estar mais alinhado com aquele guru que a gente admira, porque a gente acha que ser espiritual é ser calmo, ser paciente, tolerar e engolir merda. Tipo, sabe, gente, isso não é espiritualidade. Espiritualidade real é sobre verdade e autenticidade. E isso começa lá no comecinho, que é quando a gente permite o nosso sentir, que ele seja o que ele é, sem julgamento, sem achar que ele não é espiritual o bastante, sabe? É aí que a gente tem se perdido no nosso meio espiritual. A gente está tentando replicar essas verdades que não são nossas verdades num contexto que não cabe, sabe, gente? Eu sei que, tipo assim, esses gurus são pessoas que a gente admira por estarem num estado de paz que a gente sabe que é. A gente sabe que eles não estão forçando aquilo. Só que você não pode adentrar naquele estado de paz se você não vive a sua verdade. Entende? O nosso sistema nervoso, ele se harmoniza e se sente seguro quando a gente dá espaço para o nosso sentir. Entendeu? Então a gente para de ter medo quando a gente sente o nosso medo e diz para o nosso medo que ele tem espaço para ser sentido, que ele vai ser acolhido. E não quando a gente nega o nosso medo para tentar ficar em paz, para tentar ficar calmo, sabe, gente? Isso é totalmente sair da sua verdade e tentar performar uma coisa que você não é só porque você acha que você tem que ser assim, igual essa pessoa que você admira. Mas você só vai chegar nesse estado quando você sentir o que você sente e for honesto com você, sabe? É isso que é espiritualidade de verdade. Tipo, assim, eu não acredito nisso de evolução espiritual, que ainda é um pouco hierárquico.
mas assim, vamos falar expansão. Você não expande espiritualmente, você não... É isso, porque eu acho que até essa palavra espiritualidade pra mim ela não tem mais sentido, mas eu sei que o meu público ainda usa esse termo, então é isso, é esse meio espiritual. Mas você, assim, não expande espiritualmente forçando conceitos espirituais, sabe, gente? É isso. Essa aqui é o cerne desse vídeo aqui. Você não vai evoluir espiritualmente forçando verdades, forçando conceitos. Você evolui espiritualmente quando você vive a sua verdade. A sua verdade, escolher com base nela, é o que vai te levar à sua expansão espiritual, a seguir o seu real caminho, que vai te trazer os ensinamentos que você precisa, as percepções da realidade que você quer alcançar, sabe? Não forçando coisas a nível mental, entendeu? É isso. Você só pode se alinhar com o que você acredita agora e escolhendo com base nisso e confiar que a realidade vai te levar aonde você precisa chegar, sem forçar. Entende, gente? Você apenas evolui espiritualmente quando você faz escolhas que honrem a sua preciosidade. Quando você faz escolhas que honram o sagrado em você. Então, assim, esse sentir que a gente sente, ele também é sagrado. Só que quando a gente fica nessa negação, porque acha que não é, porque não é espiritual o suficiente, a gente nunca vai seguir a nossa verdade. Porque assim, gente, assim, todo o nosso sentir que a gente sente é a nossa alma comunicando. É aí que tá. Quando a gente reprime o nosso sentir para ser mais bonzinho para as pessoas, a gente acaba criando dentro da gente um fogo que nos queima por inteiro. Porque a nossa alma, ela não tá se sentindo vista, entendeu? Ela não tá se sentindo reconhecida como a preciosidade que ela é. Porque é isso, cada sentir que a gente sente, a nossa alma querendo nos comunicar alguma coisa que ela quer nos dizer. Se a gente sente desconforto em relação à realidade e aí a gente sente raiva, por exemplo, tristeza, mágoa, isso é a nossa alma pedindo mudança de rota, mudança de escolhas que honrem mais a nossa preciosidade, gente, assim. Uma coisa que eu digo pra vocês, nossa, eu vou dizer que eu posso até me chamar de profissional em alquimizar raiva, porque eu acho que isso é o que eu mais trabalho na grade. Tipo, gente, eu sempre fui uma pessoa muito raivosa, até. Agora que eu tenho, tipo, me conectado com a minha raiva e entendido que, inclusive, ela não é minha, ela é feminina, ela é global. Porque raiva, na verdade, não é, tipo, sei lá em que demonização as pessoas colocam em cima da raiva. Até eu mesmo tinha medo do descontrole da raiva e do que isso causava, da reatividade. Mas raiva, gente, é a nossa alma gritando pra gente relembrar a preciosidade dela, entendeu? Então, assim, por isso que o feminino é tão raivoso, tão estressado, tão grosseiro, principalmente com imposição de limites pra galera que é sem noção. Eu sei que muita gente vê as mulheres assim, mulheres empoderadas como brava. E tipo assim, gente, porque a gente se empoderou da nossa raiva? Porque a nossa raiva, ela não é tipo revolta com a realidade. Ela é reconhecimento da nossa preciosidade. Então, assim, quando a gente fica reprimindo o nosso sentir pra ser espiritualmente correto, tipo assim, a gente fica aceitando falta de noção das pessoas, que, tipo, rompem os nossos limites e realmente são sem noção com a gente, porque a gente quer ser compassivo, ser compreensivo, só que, tipo, aí a gente acaba engolindo merda das pessoas, tipo, aceitando coisas que não quer, que não tem nem como tolerar, só pra ser compreensivo, só pra ser bonzinho, e tipo assim... Não dá pra ser assim, se você sente raiva e você quer impor limites. Isso é sua alma te dizendo pra você impor limites e não pra você ver com maior compreensão e amor. Tipo, é pra você ter amor com você e não pra você ter amor com as pessoas, porque não tem como. Se você faz isso de um ponto de vista que te fere, entendeu? De um lugar que te fere. Até, por exemplo, assim, outra coisa que vem muito da espiritualidade de gurus, que é a gente ficar falando assim, aceite o seu agora, aceite onde você está. E tipo assim, pra sua realidade isso não cabe, porque, por exemplo, você está num emprego que você odeia, vivendo com pessoas que você odeia, e aí você acha que tem que ficar naquele emprego, porque lá tem alguma coisa que você tem que aprender. Você tem que aceitar e amar o seu agora e ser grato pelo que ele é, e aí você acha que em algum momento... Quando você for uma boa cordeirinha pra Deus, vai abrir uma oportunidade na sua vida. Tipo, e aí você vai poder sair desse emprego, se você for boazinha o bastante.
Gente, isso nunca vai acontecer. Sabe como você decreta para o universo que você é merecedora? Quando você escolhe de acordo. Então, se você está num emprego que você não gosta, você não tem que aguentar. Você tem que reconhecer que você merece mais e se mover para isso, entendeu? Respeitar os seus limites em vez de ficar aceitando migalha, porque aí se você for boazinha e espiritual bastante e vibrar alto, aí as coisas vão acontecer. Não, as coisas já estão acontecendo, que é a sua alma gritando que não quer mais estar ali, entendeu? Esse é o maior sinal, esse é o tempo divino. É a sua escolha quando você diz, eu mereço, e daí você escolhe, entendeu? E tipo assim, é isso, os ensinamentos de gurus, eles são ótimos. Se você realmente já está vibrando de uma realidade da quinta dimensão, onde o seu ego já foi dissolvido, só que sabe como você dissolve o seu ego? Como você alquimiza esses sentires? Sentindo e não fingindo que você é good vibes, tá, gente? É aí que é o retorno do feminino. Não ter medo de ir para sombras e sentir, porque sabe que aquilo não vai te dominar e não vai recriar mais desarmonia na sua vida. O que tá no inconsciente não some com a gente negando, sabe, galera? Ele some com a gente indo lá, levando atenção para isso e acolhimento e permitindo sentir. Porque assim, esse fogo que a gente sente assim, vou citar de novo a raiva, esse fogo que a gente sente da raiva, que às vezes já nos queima e nos consome, é simplesmente o fogo da nossa vontade interna, porque a nossa vontade interna é um fogo, entendeu? Que pulsa dentro da gente, que queima dentro da gente, está sempre nos guiando. E quando esse fogo da vontade interna é ignorado, simplesmente por medo, por validação, por sobrevivência, ele vai precisar aumentar até que você escute ele e veja o que ele está querendo te mostrar, entendeu? Então, assim, não cabe você tentar ser calmo, tentar ser compassivo em situações que na sua vida não dá. Ainda mais se você for mulher e você for uma alquimista cósmica, tá? Isso de querer ser gratiluz em coisas que ferem a preciosidade da sua alma e você quer dizer um grande não. Então, assim, galera, é isso. O que eu quero dizer, eu não quero deixar um vídeo muito longo, mas o ponto é assim, sim, a gente precisa viver num estado de completude, de aceitação, onde o externo não tira a nossa paz. Só que se ele tira, se ainda existe sentir dentro da gente, a gente precisa aprender a sentir e alquimizar. Porque todo sentir é a nossa alma falando com a gente, falando que ela não quer mais tolerar, principalmente, sabe? Quando é esses sentimentos assim mais densos, é grandes não que a gente tá querendo dizer. Então, assim, o feminino, principalmente, por isso que eu tô... É isso, meu público é o feminino. Homens que estão aqui, ok, isso também vale pra vocês, mas principalmente mulheres e quem veio trazer essa energia feminina de novo, gente, a gente vive numa realidade que realmente dá raiva, que é revoltante, que tem coisas que nos reprimem, que nos apagam, e a gente veio ser esse fogo que queima tudo isso. Então deixa ser, entendeu? Desde que isso não faça você se perder de você. Entende? Tipo, esse é o ponto. Não precisa ter medo da raiva. Se você tá centrada em você e você sabe quem você não vai deixar a raiva te descontrolar. Entendeu? Você vai... É isso. É uma questão de maturidade do feminino. Que a gente só pode alcançar quando a gente se permite. A gente só encontra o nosso mestre interno quando a gente deixa ele sair e confia que ele vai saber lidar com o que precisa, entendeu, gente? Quando a gente confia. Porque isso de negar a realidade também é um pouco de necessidade de controle, porque a gente tem medo, sabe? Então, assim, a gente nega sentidos que a gente não sabe lidar porque a gente tem medo do que eles vão trazer. Porque eles também nos mostram onde a gente é sem noção com a gente, muitas vezes. Onde a gente fica aceitando essas migalhas que a gente não quer aceitar, desconfortos que não fazem mais sentido pra gente. Então é isso. Essa é a minha mensagem, gente. Assim, apenas vivam a verdade de vocês. É isso que é aceitar o agora, inclusive. Tanto se fala sobre aceitar o agora principal, porque todo externo é ilusão, galera. É só projeção e reflexo. O real agora é o que você sente. Isso que é aceitar o agora. Então, assim, se você sente medo, se você sente raiva, se você sente tristeza, aceitar o seu agora é aceitar esses sentires. E não ser, como se fala essa palavra, complacente. E é isso, aceitar coisas que te ferem no externo, quando na verdade o seu interno está gritando por coerência, por mudança. É isso que é aceitar o agora, entendeu? É ouvir o que você é, aceitar o que você é, entende? Então, assim, é isso. Muitos ensinamentos de gurus que eles falam de uma perspectiva do coração, de quinta dimensão, tá passando por filtro mental.
de ego, e a galera tá virando um telefone sem fio que ninguém entende nada, sinceramente. Por isso que a resposta é a sua verdade e a sua conexão. Se você quer ser igual aos gurus, vá pra dentro e não fique replicando conhecimentos deles, entendeu? O que eles fizeram não foi espalhar coisa. Eles foram pra dentro e conheceram a alma deles. Então, se vocês querem, tipo, viver o que eles vivem, a única saída é pra dentro, gente. E não ficar buscando conceitos espirituais, vivendo verdades que não são suas, tipo, saindo do seu centro, entendeu? Pra ser algo que você não é. Então é isso, galera. É nóis. Amo vocês. E é isso, gente. Eu tô trabalhando realmente agora com essa espiritualidade mais focada no feminino mesmo. Que eu acho que é o que falta na nossa espiritualidade. A gente tem vivido uma espiritualidade masculina. E Raziel me chamou pra isso. Pra esse chamado dessa espiritualidade finalmente feminina que ninguém conhece. Esse é o novo. O que os gurus têm falado, a gente tem replicado desse ponto de vista masculino e ainda é palavra de homem. Então, assim, as sacerdotisas, não só eu, muitas sacerdotisas têm trazido novos saberes e eles falam sobre aceitar a raiva, aceitar o nosso sentir, aceitar a gente pelo que a gente é, e muita gente não tem entendido isso. Mas é isso, eu tô aqui para trazer essa mensagem. Quem entendeu e quer mais se conectar com essa energia do feminino, agora o meu foco é totalmente com o feminino. Tipo, esse é o meu servir, de retorno da consciência da deusa aqui na Terra, com Raziel. Quem sente que precisa de auxílio mais próximo, que quer auxílio para, tipo, desenvolver essa maturidade para acolher o seu sentir, porque isso ninguém começa sabendo também, é uma frequência que a gente vai adentrando conforme a gente se conecta com a gente. Deusas estão aqui para ajudar deusas. Então eu estou aqui, quem precisar do meu servir. Você não tem que conseguir ir dar conta de tudo sozinha. Isso também é uma coisa do feminino, gente. A gente não tem que dar conta de tudo sozinha. A gente veio como um todo, a gente veio para se dar suporte. E o feminino, ele cresce em comunidade, em união, principalmente com outros femininos, a gente sabe disso. Então, assim, você não tem que lidar com tudo sozinho também, entendeu? E desvendar toda a criação e todos os seus sentidos sozinhos, sozinhas. Então, assim, galera, se precisarem, eu estou aqui também para auxiliá-las nessa jornada de retorno a si, a deusa que são, a consciência de unidade da deusa, que relembra que a gente não precisa ter medo do desconhecido, que a gente não precisa reprimir o nosso sentir, porque não é isso que faz criar desarmonia na realidade, sabe? Onde a gente ainda tem medo, simplesmente isso é viver com base no medo. Ainda está replicando esse Deus que nos pune, que pune sentimentos ruins, porque isso é ser ingrato com Deus. Sei lá, são tantas coisas limitantes dentro dessa espiritualidade masculina, que é camadas que a gente veio dissolver, sabe, gente? Se eu fizesse um vídeo só falando disso, seria muito. Eu já falo sobre isso nas minhas redes também, se alguém quiser, quem não me conhece daqui ainda. Eu falo muito sobre isso, sobre quebra de paradigma de espiritualidade que ainda é baseada em masculino, para uma nova perspectiva feminina, com uma nova perspectiva de realmente unidade, que a gente não tem como alcançar a unidade negando partes nossas. E quando a gente nega o nosso sentir, é negar o feminino inteiro, entendeu? E a real espiritualidade é a integração, entende? É aí que vem a completude real, a compreensão real. É isso, galera. Amo vocês. Até os próximos vídeos, se eu fizer por aqui, ou nas redes, etc. Ai, gente, outra coisa importantíssima que eu tava aqui já fazendo meu café e lembrei que uma coisa que também fica se baseando na nossa espiritualidade em cima de verdades que não são nossas, tipo de gurus, essas coisas, é que a gente acaba adentrando numa sensação de insuficiência o tempo inteiro. Que a gente acha que o caos da nossa vida existe porque a gente não é de tal e tal jeito, mais iluminado, mais receptivo e aceitativo com a realidade, porque a gente não tá fazendo bastante, ou aí a gente entra também nesse sistema de comparação, que é tudo coisa que vem de masculino, né? Então, assim, por isso que é tão importante essa conexão com o feminino, porque é isso que faz a gente perceber que a gente é o suficiente como a gente é, pela nossa verdade, pelo nosso sentir, que ele não precisa ser igual ao do outro para que ele seja espiritual o suficiente, sabe? Então, assim, é isso também. Tipo, ficar nessa espiritualidade gera só comparação, só sentimento de insuficiência, sentimento que a gente tá fazendo algo errado. E quando a gente acredita nisso, gente, a gente apenas recria isso na nossa realidade.
sabe? Porque isso é só sobre perceber o que a gente tá criando realmente. Então, assim, quando a gente acha que a gente é insuficiente pela nossa verdade, pelo que a gente é realmente, a gente cria travas na nossa realidade o tempo inteiro, entendeu? É isso que causa distorção. Tipo, a gente não causa distorção na realidade e caos quando a gente vibra baixo. Até porque vibrar baixo é se tratar sem amor, né? Então, assim, não, tipo, ter sentimentos ruins. Então, assim, a gente cria causa na nossa realidade quando a gente nega o que a gente sente, a gente trava todo o fluxo do cosmos, entendeu? Então, assim, isso é isso. Outra coisa que eu acabei lembrando aqui. Daí, quando a gente faz isso, a gente recria sentimento de insuficiência pra sempre, entendeu? Porque a gente tá negando uma parte nossa e nada parece realmente completo, né? Nada nos contenta, porque a gente tá incompleto. Simplesmente.